Olá, está começando Em Ter o Teor, um programa produzido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Você costuma comprar pela internet nos sites estrangeiros? Então fique de olho. A Justiça Federal mandou a União devolver a um consumidor o imposto cobrado sobre uma mercadoria que custou $100. Um militar que se acidentou durante o treinamento vai receber da União o valor referente às despesas médicas. Vamos falar também sobre crédito estudantil. A reclamação de 3 universitários foi adiante e a Justiça proibiu a Caixa Econômica de cobrar juros sobre juros do FIES. O direito ao transporte coletivo interestadual. Pessoa com deficiência, mesmo sem ser totalmente incapaz, tem sim acesso ao passe livre. Esse é o Em Ter o Teor, com reportagens da Justiça Federal da Primeira Região que interessam a você. A gente começa o programa de hoje falando sobre um hábito que se tornou comum nos últimos tempos: comprar nos sites que vendem produtos do exterior, especialmente da China. Embora a atual crise econômica e a alta do dólar tenham contribuído para reduzir o consumo por meio desses sites de compras, se você ainda opta por esse meio, é importante saber. A Justiça Federal determinou à União que devolva a um consumidor o valor cobrado por IPI de uma mercadoria que custou $100. O Imposto de Importação, ou IPI, como é mais conhecido, é um tributo cobrado sobre produtos importados e exportados. A pessoa física que compra mercadoria de fora com valor acima de $100, por exemplo, precisa pagar o IPI. O chamado Imposto de Importação ele tem previsão constitucional. Ele está previsto no artigo 153, inciso 1 da Constituição Federal, que outorgou à União a competência tributária para instituir imposto de importação. Daí nós temos a previsão, de fato, em lei, por meio do Código Tributário Nacional, né, que é uma lei ordinária, mas recepcionada pela Constituição Federal com status de lei complementar. Ali a gente tem a previsão, a previsão legal do imposto de importação. O artigo 19 do Código Tributário Nacional dispõe que haverá o fato gerador do imposto de importação com a entrada da mercadoria estrangeira no território nacional. Muitos brasileiros preferem a praticidade de comprar produtos importados por meio da internet, como é o caso do jornalista Leonardo Costa. Ele tem preferência pelas mercadorias do exterior, mas acaba deixando de adquirir o que deseja por causa dos impostos. Tem alguns produtos que você vê que é de qualidade superior, né? Você vê, por exemplo, óculos, tênis que compensam muito mais comprar de site do que aqui. Você não encontra no mesmo valor. Pena que o imposto, né, acaba igualando esse valor, né? Mas você vê que lá fora os produtos, além de ser melhor qualidade, é muito mais barato. Para este economista, com a crise econômica, a compra de produtos importados talvez não seja a melhor opção. As pessoas têm que fazer as continhas, ver, olha, eu vou importar um produto, quanto é que eu vou pagar de imposto, a alíquota, e aí com isso fazer uma comparação. Se o dólar tiver a determinado nível, então o que pode acontecer? Então se ele compra lá fora algo que custa $100 e ele chega aqui dentro, na hora de importar esse produto vira $200, por exemplo, no caso da alíquota de importação, geralmente o dobro é um carro, por exemplo, né? Algo que está lá na alíquota que é o dobro. E aí ele vai fazer a comparação e ele fala, poxa, mas aí não compensa. Mas aí ele fala assim, mas se eu não comprar, eu não vou ter esse bem, porque eu não consigo comprar lá fora $100 e importar, porque se eu pagar todos os tributos, vai ficar mais caro. Então, tudo isso daí ele tem que fazer a conta. E, às vezes, ele tem algum similar aqui nacional. Em Tocantins, um advogado teve imposto de importação cobrado pela Receita Federal sobre uma encomenda realizada pela internet com valor inferior a $100. Ele não concordou com a cobrança e entrou na justiça. A imposição de exigências que não estão previstas no decreto-lei que trata do assunto gerou uma controvérsia que motivou o processo movido pelo advogado. Ao analisar o caso, a Justiça Federal Tocantins
tocantinense decidiu que a União terá que restituir ao advogado o valor do imposto cobrado sobre sua encomenda. O entendimento da Corte foi baseado nos critérios fixados pelo Decreto-Lei 1804. A norma prevê que o Ministério da Fazenda pode isentar do imposto sobre importação os bens contidos em remessa postal internacional, cujo valor seja de até $100. Mas é necessário que o destinatário dessa remessa seja pessoa física. E o assunto agora é o chamado princípio da insignificância. A Corte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu por unanimidade que esse princípio não se aplica ao crime de contrabando de sementes de maconha. Acompanhe. Importar ou exportar mercadorias proibidas ou ainda qualquer produto de forma clandestina, sem pagar os devidos tributos, é crime previsto em lei, conhecido como contrabando. Em 2014, no dia 23 de junho de 2014, o crime de contrabando passou a figurar exclusivamente no artigo 334-A, com uma nova tipificação, ou seja, uma nova pena, que passou a ser de 2 a 5 anos de reclusão. Foi por isso que a 4ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região não aceitou a decisão de primeira instância de Goiás, que aplicou o princípio da insignificância no caso de 2 pessoas acusadas de importar 23 sementes de maconha. Os acusados alegaram que o plantio da droga seria para consumo próprio. Mas o Ministério Público Federal não concordou com a avaliação do juízo de primeiro grau e recorreu ao TRF1. Todo o colegiado concordou com as alegações do órgão ministerial de que a conduta dos denunciados de importar mercadoria proibida se enquadra no crime de contrabando, que não pode ser baseado no princípio da insignificância. Depois do intervalo, a gente deixa um pouquinho só os julgamentos e fala sobre gestão de pessoas, como manter em alta a produtividade das equipes de trabalho. É daqui a pouco, aqui no Inteiro Teor. Estamos de volta com o quadro Universidade Corporativa, que fala sobre temas atuais de gestão de pessoas. Assunto que também ganha destaque na administração dos órgãos públicos. Então acompanhe o quadro Universidade Corporativa. Olá, tudo bem? Hoje no Ensino Corporativo falaremos sobre produtividade. A produtividade está relacionada a uma qualidade positiva, que vem junto com a eficiência, com a assertividade. Ela se aplica em vários ambientes pessoais e coletivos. Então, o que seria produtividade do ponto de vista corporativo? Produtividade é a redução do tempo gasto para executar um serviço ou o aumento da qualidade de produtos elaborados, com a manutenção dos níveis de qualidade, sem o acréscimo de mão de obra ou aumento de recursos necessários. Ou seja, produtividade é quando aumentamos ou melhoramos nossos resultados usando menos ou a mesma quantidade de tempo, menos ou a mesma quantidade de matéria-prima, menos ou a mesma quantidade de pessoas envolvidas no processo. Nas organizações públicas ou privadas, o aumento da produtividade está relacionado a variáveis como tecnologia, processos e pessoas, entre outras variáveis. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. A tecnologia. Quando se usa equipamentos e ferramentas mais sofisticadas, com maior capacidade de produção e mais assertividade. Estou falando desde um clipe para papel a um software e inúmeras outras tecnologias. Aliás, essas tecnologias têm sido as grandes responsáveis pelo aumento em larga escala da produtividade, desde setores agrícolas e industriais a organizações públicas e privadas que prestam serviço. Isso porque a tecnologia nos permite usar o tempo, o conhecimento e os recursos de uma forma mais eficiente. Imagine você se comunicando através de serviços postais com uma filial em outro país ou estado, sem telefone ou sem as transmissões de dados tão importantes hoje. O que não podemos aqui é ser escravizado por essa tecnologia. Se a lei do uso e desuso existe, não podemos deixar atrofiar em nós nossas habilidades mais essenciais. A tecnologia deve trabalhar aqui para as pessoas e não o inverso. Os processos. Quando criamos processos mais objetivos e rápidos, afetamos diretamente a produtividade de nossas equipes.
Possivelmente a equipe executará com mais precisão e rapidez suas atividades. Os processos têm uma função burocrática de organizar as rotinas. Quando você cria processos assertivos, você trabalha a excelência e aumenta a qualidade e, consequentemente, afeta a produtividade da sua equipe. As pessoas. Essa será sempre uma variável mais sensível e mais importante, e a mais prazerosa de trabalhar. Fazemos o que fazemos para as pessoas, sejam elas próximas ou não. Máquinas produzem coisas para que as pessoas possam consumir. A maneira mais eficiente de aumentar a produtividade, tendo como foco as pessoas dentro de um processo, é considerar suas motivações. Uma equipe motivada produz mais, é mais constante, adoece menos e se ausenta menos. A motivação aqui tem como trilho o aumento da produtividade. Claro que outros ganhos serão sentidos, afinal de contas, a vida de uma organização é sistêmica. Em outras oportunidades falaremos de motivação, mas o importante aqui, para garantir a produtividade, é o objetivo. Ele precisa fazer sentido para a equipe, e os que ali estão precisam estar familiarizados com o que se faz, sobretudo gostar do que se faz. Quando o gestor apostar na variável pessoa para aumentar a produtividade de sua equipe, ele precisará, antes de tudo, entender de gente. Entender no sentido de que terá que investir em desenvolvimento, capacitação de pessoas e, sobretudo, nas relações. Nas organizações prestadoras de serviço, a variável pessoa é a variável determinante. Quem recebe o serviço está qualificado para julgá-lo. E se o cliente não tiver razão no seu julgamento, ainda assim ele terá contribuído para torná-lo melhor e mais produtivo. Ouvir o cliente aqui é fundamental. Talvez a grande questão seja apostar em todas as variáveis, usar a tecnologia para otimizar os processos e dar qualidade para as pessoas, entender que grandes soluções para o aumento da produtividade vêm do coletivo, na maioria das vezes. Então, ouvir sua gente, entender seus processos e estruturas sejam caminhos mais rápidos para alcançar o que você deseja. E, por fim, precisamos entender que a produtividade tem um caráter sistêmico. O gestor deve se conscientizar que ele e suas ações são variáveis também importantes nesse processo. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato em www.sutilpsicologia.com.br. De volta aos julgamentos da Justiça Federal. O TRF da Primeira Região condenou a União a pagar as despesas médicas de um militar que sofreu acidente durante treinamento. Confira. Por unanimidade, a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou parcialmente a decisão da primeira instância de Goiás, que determinou à União indenizar um militar do Exército. Ele machucou o joelho esquerdo quando fazia exercícios físicos, o que gerou incapacidade funcional parcial. O militar entrou com uma ação na Justiça Federal contra a União para pedir o pagamento de despesas médicas, pensão mensal vitalícia em 40%, correspondente à graduação a que pertencia na ocasião do licenciamento, além de honorários advocatícios no valor de R$ 7.000. A União não concordou com o pedido e recorreu ao TRF1. Ao analisar o caso, a turma avaliou como correta a sentença do juízo de primeiro grau, reformando apenas o valor dos honorários advocatícios para R$ 10.000, com base no entendimento do TRF1 sobre o assunto. Em Tocantins, a Justiça Federal suspendeu as aulas e eventuais matrículas dos cursos de graduação em Administração, Serviço Social, Pedagogia, Biologia e Educação Física das faculdades FAEXP e Paranapanema, em atividade no município de Pedro Afonso. A decisão liminar proíbe a divulgação dos cursos e o repasse da informação de que são reconhecidos pelo Ministério da Educação. A Justiça acolheu argumentos do Ministério Público Federal, que alegou que os alunos estavam sendo induzidos a acreditar que estavam se matriculando em cursos de graduação, que na verdade não tinham validade acadêmica e nem eram reconhecidos. Em Teresina, a Justiça Federal condenou um réu por roubar parte da carga de cimento que estava em carreta apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. O responsável pelo furto se aproveitou da condição de policial rodoviário federal, mas o crime acabou comprovado pela declaração dos responsáveis pelo transporte dos sacos de cimento contratados pelo ex-policial para fazer o frete da carga retirada da carreta que estava estacionada em pátio próximo à PRF.
E em Goiânia, até o próximo dia 6 de maio, acontece o Mutirão de Conciliação, promovido pelo Centro Judiciário de Conciliação em parceria com a 12ª Vara Federal. Estão sendo analisadas ações de execução envolvendo o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás. O mutirão acontece na Sala de Audiências de Conciliação, no térreo do edifício sede da Justiça Federal, localizado na Rua 19, número 244, Centro, a partir de 12h30. A seguir, o assunto é crédito educativo. Está proibida a cobrança de juros sobre juros em contratos do financiamento estudantil, o FIES. Daqui a pouco, aqui no Inteiro Teor. O Inteiro Teor está de volta com uma reportagem importante para estudantes que se valem do financiamento estudantil, o chamado FIES. 3 universitários apresentaram recurso ao TRF1 e saíram vitoriosos. Eles alegaram que os juros de mora sobre o crédito educativo não podem ultrapassar o limite de 6% ao ano. Entenda o caso na reportagem. No julgamento, o TRF1 decidiu que não pode haver capitalização mensal de juros nos contratos firmados entre a Caixa Econômica Federal e os beneficiados com o FIES. Essa decisão foi proferida em uma ação movida pela Caixa contra 3 estudantes mineiros. A Justiça não concordou com o pagamento de R$30 mil por entender que o valor resultava da cobrança de juros abusivos, que contrariavam os direitos do consumidor. O banco recorreu ao TRF da Primeira Região aqui em Brasília, mas não conseguiu mudar o entendimento da Justiça. Os estudantes argumentaram que os juros de mora sobre o crédito educativo não podem ultrapassar o limite de 6% ao ano. Eles também se queixaram de que o banco tem sido intransigente para renegociar dívidas de quem estudava pelo antigo crédito educativo, chamado Creduc, e precisou mudar para o FIES, ou de quem contratou o FIES, mas não está conseguindo pagar as parcelas. A Caixa se defendeu. Disse que a capitalização de juros com a aplicação da tabela Price é legítima por não representar incidência de juros sobre juros. Mas, ao analisar o caso, o desembargador federal Neviton Guedes ressaltou que não se admite capitalização de juros nos contratos de crédito educativo, por não existir lei que autorize isso. Segundo o magistrado, o emprego da taxa de juros de 9% ao ano possui previsão contratual, mas o patamar foi reduzido pelo Banco Central, passando para 3,4% ao ano, sem qualquer capitalização, mensal ou anual. Essa situação aplica-se ao saldo devedor dos contratos já formalizados e não quitados até março de 2010. De acordo com o entendimento do TRF1, a utilização da tabela Price não pode implicar em capitalização mensal de juros. Não é possível essa cobrança que tecnicamente se chama de anatocismo, porque não existe previsão legal expressa para essa cobrança e geraria um prejuízo muito grande para o estudante que fez o financiamento. O tribunal ainda decidiu que são abusivas cláusulas do contrato de financiamento estudantil que prevêem a possibilidade de a CEF bloquear saldo de quaisquer contas em nome dos devedores em hipótese de inadimplência, não sendo permitida também a aplicação da multa de 10% sobre o montante do débito em procedimento de cobrança. A multa autorizada para estes contratos é de 2%. Sobre a queixa dos estudantes mineiros relacionada às dificuldades encontradas para renegociar parcelas atrasadas, o TRF1 lembrou que a Lei nº 10.804, de 2004, possibilitou que os saldos devedores dos contratos formalizados até novembro de 2013 fossem renegociados com desconto de 90%. Pacto novo sobre um contrato antigo, ele é sempre possível. Agora, também pode ser que incidam outras taxas de juros nessa renegociação. Tanto você vai renegociar o prazo para o pagamento, como o valor a ser pago. O portal do Ministério da Educação traz as informações sobre o financiamento estudantil. E olha só um tema que os desembargadores do TRF da Primeira Região analisaram. Uma pessoa com deficiência que não é totalmente incapaz tem direito ao passe livre no transporte coletivo interestadual? A Justiça entendeu que sim, por considerar que as dificuldades enfrentadas por qualquer pessoa com limitações restringem a participação efetiva na sociedade.
A 6ª turma do TRF da Primeira Região analisou o caso de um deficiente mental que comprovou não ter condições financeiras para realizar viagens entre um estado e outro. A Corte levou em consideração jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que todas as pessoas com deficiência que comprovem serem carentes têm direito à gratuidade das passagens, independente de a lei do passe livre caracterizar ou não a deficiência e seu nível. Para decidir favoravelmente ao deficiente mental, o relator, desembargador federal Cássio Nunes Marques, também levou em consideração a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem no Brasil status constitucional. A principal discussão travada neste caso era se, mesmo quando o deficiente não é totalmente incapaz, ele tem ou não direito ao passe livre. A Justiça entendeu que sim, por considerar que as dificuldades encontradas pela pessoa com deficiência restringem ou prejudicam sua plena participação na sociedade nas mesmas condições dos demais cidadãos. Desta forma, ainda que a deficiência não restrinja a locomoção da pessoa, como foi na situação analisada, ela não deve impedir a concessão do passe livre. Você acompanhou o Inteiro Teor, uma produção do Núcleo de Rádio e TV do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Nosso programa está online no portal www.trf1.jus.br e também no nosso canal no YouTube. A gente fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau!